Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Cibersegurança deixou de ser assunto de nerd ou de roteirista de Hollywood. Na verdade, todo dia é dia de falar de segurança na rede. A vida virtual imita a vida real. E então, por isso, hoje a gente vai aproveitar a campanha da Anatel para tratar de higiene cibernética. Anota aí que a Beth Veloso, consultora legislativa, vai passar, como sempre, aquela cartilha de sobrevivência no maravilhoso, admirável, mas também perigoso mundo digital. Oi, Beth, tudo bem com você? Olá, Márcio. Olá a todos os ouvintes e também quem acompanha a gente pela TV Câmara. Pois é, Beth, como é que está essa questão da segurança no mundo virtual e o que a gente precisa fazer para limpar as nossas pegadas nesse mundo, Beth? Então, Márcio, eu acho esse assunto de extrema, se não importância, de muita utilidade. A gente não vai trazer aqui números, geralmente a gente traz números para causar impacto. Só que nesse caso, eu prefiro fazer a seguinte pergunta: quem não conhece alguém que já sofreu um golpe na internet? Portanto, esse assunto está super próximo da gente e super vale ficar bem atento, bem alerta para evitar todos esses golpes. Por exemplo, dizem que ocorre um ataque cibernético de ransomware a cada 11 segundos. Pois é, a gente nem sabe o que é ransomware e a gente já fica bem assustado, né? Então, é aquele software distorção que alguém coloca no seu computador, bloqueia e depois pede um resgate milionário para poder liberar os dados. Nesse mês, como o Márcio falou, a Anatel está fazendo uma super campanha com foco no consumidor para a gente saber o que fazer quando alguém aplica o golpe do Pix, o golpe da conta, o golpe do site, do perfil, da rede social clonado, o golpe de invadir computador, roubar dados, são tantos e tantos golpes. Então, vamos lá. Contra esses golpes, as dicas são: registrar, em primeiro lugar, um boletim de ocorrência. Não fica esperando por isso, um boletim não vai te causar problemas e é a sua principal garantia para começar. Procurar a instituição financeira, portanto, o banco, caso tenham subtraído ou entrado na sua conta. No caso de problemas com telefonia, procura sua companhia, sua prestadora telefônica. E, no caso de redes sociais, denuncie a plataforma, o que eu acho o passo mais difícil, porque é muito difícil falar com essas plataformas digitais, elas não dão nenhum tipo de acesso ou retorno, mas não custa tentar. Ô, Beth, tem um samba famoso que diz que todo dia saem de casa um malandro e um otário, e quando os dois se encontram, tem negócio, né? Todo dia existe isso, desde que o mundo é mundo, tem golpe por aí. O que mudou com a internet? A segurança cibernética e golpe cibernético querem dizer a mesma coisa? Então, quando a gente fala de segurança cibernética, a gente está falando do que o governo e as empresas podem fazer. E quando a gente fala de golpe, a gente se refere o cidadão, Márcio, está tentando sair a salvo desse mundo. Portanto, eu busquei na Vanessa Copete, coordenadora do processo de controle e obrigações da Anatel, mais informações para a gente trazer aqui no Papo de Futuro. Ela também é membro do Grupo de Segurança Cibernética e Gestão de Riscos de Infraestruturas Críticas. A Vanessa fala a diferença entre segurança de rede e golpe na rede. Vamos ouvi-la. Segurança cibernética, ela envolve um conjunto de ações que visam proteger os sistemas e os dados nesse ambiente virtual, nesse ambiente cibernético. Os golpes existem desde que o mundo é mundo e eles vêm mudando as suas táticas, utilizando novas ferramentas, inclusive vem se também utilizando do ambiente virtual para a sua prática.
É muito comum a gente dizer que segurança cibernética e fraudes, elas não são a mesma coisa, porque a segurança cibernética é justamente adotar todo esse conjunto de ações que pode evitar incidentes na internet. Mas é importante compreender que tanto segurança cibernética quanto os golpes digitais, essas fraudes na internet, elas têm uma área de intersecção muito grande. Por quê? Porque a melhor forma de combate a esses crimes é justamente a prevenção. E essa prevenção, ela exige a conscientização e exige a adoção de comportamento mais seguro pelo cidadão. Esse comportamento mais seguro que vai evitar clicar em links desconhecidos, que vai evitar passar os seus dados para determinar em ligações ou em contatos, esse comportamento mais seguro que vai utilizar um segundo fator de autenticação nos aplicativos, no seu celular, enfim, a adoção desse comportamento mais seguro, ela contribui para a segurança cibernética, porque o comportamento de cada um de nós, ele também tem um reflexo no ecossistema como um todo, e também contribui, obviamente, para a proteção da própria pessoa, evitando que ela seja vítima desses golpes e desses crimes que também ocorrem no mundo virtual, na internet. Então, quando a gente usa um computador, você troca a senha periodicamente, ou então você, como falou a Vanessa, você ativa uma segunda verificação de senha, uma segunda etapa. Quando você entra no seu serviço e você acessa o seu e-mail pessoal, no final do dia, você geralmente deixa aquele e-mail aberto. Isso não é recomendável, porque os seus dados pessoais ali podem ser vazados. E, às vezes, Márcio, os piores golpes que já aconteceram simplesmente porque alguém entrou na sala e acessou aquele e-mail, aquele dispositivo. Portanto, a gente precisa não só se proteger, porque ao fazer isso, você também está protegendo a sua organização e a rede como um todo. Portanto, navegar na internet é exatamente isso, não deixar rastros de forma nenhuma. Vamos ouvir novamente a Vanessa com uma metáfora muito interessante. A melhor forma de evitar o vazamento de dados, como pessoa, como indivíduo, é justamente adotar um comportamento mais seguro, ter ciência desses riscos e, a partir disso, adotar esse comportamento mais seguro que adota boas práticas. Essas boas práticas, esse conjunto, ele é muitas vezes denominado de higiene cibernética e ele faz uma analogia com a ideia de higiene pessoal. Assim como a gente deve adotar determinados cuidados para promover a nossa saúde, como tomar banho, escovar os dentes, a adoção de determinados cuidados em segurança cibernética, ele também ajuda a evitar determinados incidentes. Por exemplo, a adoção de senhas fortes, a adoção de senhas não repetidas, se possível, inclusive, utilizar um gerenciador de senha para facilitar esse processo das trocas e da criação de senhas complexas, cuidado ao navegar, não navegar por sites desconhecidos, não clicar em links desconhecidos, cuidar ao baixar arquivos, cuidar ao utilizar redes públicas abertas de Wi-Fi, enfim, são cuidados básicos que ajudam, realmente podem prevenir que os seus dados vazem, né? Ou seja, que seus dados sejam tornados públicos ou, pior, que eles sejam utilizados por criminosos para a realização de crimes. Agora, Beth, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas para continuar nessa questão da segurança nas redes, mas agora em termos físicos mesmo. A gente está vivendo aqui no Brasil essa polêmica da Praia do Futuro, de uma instalação de dessalinização de água na Praia do Futuro que pode ameaçar a rede física de cabos que liga o Brasil à Europa, né? Esses cabos estão ameaçados mesmo por isso, Beth? Como é que está essa situação? Pois é, Márcio, a Praia do Futuro fica ali em Fortaleza, no Ceará.
E esses cabos já estavam lá, já existe essa infraestrutura, que é uma infraestrutura gigantesca. E agora, sobre os cabos, tem essa história de colocar uma indústria, né? Eu também ouvi a Anatel para ter uma opinião mais própria, mais acertada e confiável sobre essa polêmica, que, é claro, gera uma extrema preocupação. Já pensou se, de repente, metade da internet no Brasil ou a internet na América Latina, na América Central, Estados Unidos, na África, tudo passa, de alguma forma, por ali. Vários locais no mundo estão conectados ali por esse grande hub de internet. Então, vamos ouvir qual é a opinião da Vanessa sobre isso. Além da segurança cibernética, a segurança física também é uma grande preocupação para as infraestruturas críticas. Os cabos submarinos, eles são responsáveis por quase a totalidade do tráfego internacional e qualquer risco a essas infraestruturas, obviamente, representa um grande risco para a conectividade. A Praia do Futuro em Fortaleza, ela tem um caráter peculiar porque ela é o segundo maior hub no mundo de ancoragem de cabo submarino e lá hoje ancoram 17 cabos. E é justamente por isso que a Anatel tem grande preocupação com relação à construção da usina de dessalinização na praia, tendo em vista o risco que coloca essas infraestruturas que são essenciais para o setor de telecomunicações brasileiro e, obviamente, para toda a conectividade do Brasil. É importante ressaltar também que a Anatel reconhece a grande relevância do projeto e da construção da usina, tendo em vista que, obviamente, a população precisa de água. E, nesse sentido, acreditamos que é possível encontrar uma solução que garanta, que proteja os cabos submarinos e também garanta o provimento de água à população de Fortaleza e do estado de Ceará. Bem, dos cabos aos dados, a internet nunca deu tanta dor de cabeça. A verdade é essa. Também, com tantos terabytes rodando por aí, a gente tem que ficar de olho, sobretudo, nas crianças. E aí o Papo de Futuro volta para esse tema de tanta responsabilidade social. O foco da campanha Outubro da Cibersegurança, promovida pela Anatel, também inclui crianças e adolescentes. Portanto, há inclusive parceria com cartilhas de outros países, como na Inglaterra. Tudo isso para quem está online e pode acessar. De qualquer forma, a gente adianta aqui algumas medidas básicas, porém fundamentais. Por exemplo, os pais devem, sim, monitorar os modos de navegação na rede. Portanto, seguir os vídeos, seguir os jogos, acompanhar as conversas online. Não existe privacidade. Isso é um dever de cuidado que começa, sim, pela família. Portanto, estar aberto a ouvir também as crianças sem julgamentos, caso essa criança esteja se comunicando com terceiros via chats, o que também não é recomendável. Até com menos de 15 anos, as crianças não deveriam se comunicar com terceiros via internet. Eu sei que a gente fala essas coisas, os pais provavelmente acham um certo exagero ou uma falta de controle. Mas que tal dar o primeiro passo? Que tal pensar e fazer o que é possível? Um pouquinho a cada dia, aumentando o número de horas, alternando o horário. E, sobretudo, equilibrar o uso da internet com atividades fora da internet, atividades na rua, socialização, esporte, biblioteca, leitura, lazer, teatro. Bom, parece tudo muito fácil, né, Beth? Eu sei, Márcio, que não tem nada de fácil nessa questão de garantir que as crianças estejam seguras num mundo de tanta hostilidade que é o mundo da rede. Mas, sim, isso é completamente possível. Então, eu vou lançar aqui, para a gente terminar hoje o Papo de Futuro, uma outra campanha. Por uma infância com menos telas, muito menos telas. Vamos tirar as crianças das telas ou as telas das crianças, tanto faz. O importante é manter as nossas crianças e o futuro, essa nova geração, a salvo do conteúdo nocivo, do ódio, de preconceito, de racismo, tudo isso que circula livremente, até que a gente tenha uma regulação que realmente
possa monitorar esse conteúdo, como é feito hoje em qualquer emissora de comunicação. Pois é, Beth, é um assunto bastante importante e a solução é bem complexa. No caso das crianças e adolescentes, eu que convivo com os meus meninos e amigos, é uma coisa bem complicada. Cada vez mais as crianças e adolescentes elas estão na internet interagindo com os amigos, brincando com seus joguinhos, descobrindo coisas no YouTube, no Google, mas essa campanha ela é bastante importante mesmo para manter esse equilíbrio, né, para gerar esse equilíbrio entre atividades virtuais e o mundo real. Obrigado por isso, Beth, e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada, Márcio, e até a próxima semana. Perfeito, agradeço a Beth Veloso, consultora legislativa e jornalista aqui no quadro Papo de Futuro. E eu lembro a você que você também pode contribuir para essa nossa conversa mandando uma sugestão, uma crítica para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou então para o nosso e-mail papodefuturo@câmara.leg.br.